Em nossa lição de hoje, a lição 26 do livro Calma, que tem como título Em Torno de Ti. Em derredor de ti, encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afaste deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determine alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção de valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele, sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te corresponde ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegue o acatamento e a gratidão de que se fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou, no entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles. Não lhes recuses a bênção da paz, da qual necessitam para ser felizes, conquanto nem sempre consideres justos armá-lo de forças monetárias, capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do amor perfeito. Mais uma lição de Emmanuel falando de maneira direta sobre a família consanguínea. E é interessante como, mais uma vez, ele usa a Terra como uma escola. Vamos colocar aqui que a sala de aula da escola é a família e que a gente se matriculou nessa escola através do berço físico, a partir do momento em que a gente entra nesse processo de formação do feto até chegar aqui, a nossa vida na matéria. E ele vem falar para a gente que, mesmo que seja muito difícil a convivência com os nossos parentes, não te afaste deles, se não, coloca uma condição. Quando as circunstâncias da vida realmente, quando os desígnios superiores das leis determinem para a gente alterações e mudanças. Mas ele vem chamando a atenção. A gente vai ter algumas vezes, e até com muito mais frequência do que se pensa aqui no mundo de expiações e provas, muita dificuldade no convívio com os pais, como foi dito aqui num período, um parágrafo, que respeita os pais que te patrocinaram o nascimento, e se eles não te corresponderem o devotamento, só compadece-te deles, não sonegue acatamento e gratidão, tudo bem. E também com os filhos, porque os filhos vão tomar os seus caminhos e em alguns momentos a gente vai ter a impressão de que os nossos filhos não estão tendo aquele afeto que a gente esperava. E é interessante que, principalmente na condição de pais, a gente nutre sim uma certa carência desse amor de filhos também. Quando esse amor dos filhos ele não é correspondido, isso costuma doer bastante nos pais aqui da Terra. E isso, quando acontece, isso mostra para a gente, sinaliza para a gente também o quanto a gente precisa fazer com os nossos pais enquanto a gente está com os pais a caminho, ou o quanto a gente deixou de fazer quando a gente estava com eles também aqui em carne também junto com a gente, nessas provas da vida. Mas ele vem colocar para a gente aqui uma coisa, vamos procurar fazer de tudo para não se afastar deles, a menos quando as circunstâncias da vida realmente
né, empurrar a gente para um outro caminho, e a gente vai saber quando isso acontecer. Então ele vem falar aqui para a gente, né, que a universidade, ela é uma construção da inteligência. E naquele momento ali, cada professor, a gente vai ter contato com professores que vão nos formando durante um longo tempo, e alguns colegas também, para a obtenção desses valores, para que a gente possa atingir a formatura. É feita uma comparação da universidade com o lar. A universidade é para construir a inteligência e o lar é para a conquista do sentimento. Olha que coisa interessante. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Poxa, o nosso convívio com os pais, eles acabam sendo tão pequenos em relação ao que é a vida toda aqui de encarnada, né? Tipo, uma vida que a média de hoje está sendo de 80 a 90 anos de idade, normalmente. A gente fica com os pais, na verdade, período de 20, pouco mais de 20 anos, ou pouco menos, mas é um período assim que quase equivalente a um quarto só da vida, que a gente tem contato com eles. E depois a gente sente uma vontade. Eu, por exemplo, se eu pudesse ter um diazinho só de reviver aqueles dias em que os parentes estavam aqui, a avó, minha mãe desencarnada, todo. E é uma coisa interessante, né, que é um período muito curto que a gente vive. Uma vez eu também falando, né, o convívio com os avós, então, é um período mais curto ainda, e que cria um vínculo tão profundo que a gente fica, às vezes, vendo essas cartas de Chico Xavier, e nas cartas de Chico Xavier, sempre que uma pessoa desencarnava e a mãe ia até o Chico, muitas das vezes quem estava recebendo o espírito que acabou de desencarnar são os avós do outro lado. Então tem um vínculo também grande entre avô e neto. Mas Emmanuel vem chamar a nossa atenção. O lar, assim como a universidade é para formar a inteligência, o lar é a conquista de sentimento. Então a gente vai conseguir a excelência se a gente conseguir não fugir dele, a menos que a vida seja totalmente alterada, não fugir dele e aprender a respeitar todo mundo do jeito que é, colocando uma coisa na cabeça. Ninguém vai conseguir mudar, modificar ninguém. Então, o Emmanuel agora vem, depois de falar de pais e de filhos, fala: seja quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo doméstico, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade, porque são muitos que a gente vai estar convivendo também. Foi o próprio Cristo que falou: não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, que onde estiverem reunidos 5, 3 estarão contra 2, 2 contra 3, pais estarão contra filhos, filhos contra pais. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, conforme a mensagem do Cristo vai chegando até a gente, causa uma revolução e provoca mudanças de comportamento que serão notados logo de primeira. E a gente pode até dizer uma coisa, né? Não só quando se conhece o Cristo, mas as diversas formas de interpretação que as religiões também oferecem. Então a gente vai conviver, inclusive, com choques religiosos do nosso lado. Aí a gente vai buscar a nossa religião, ele dentro da nossa religião é fácil, porque ele todos estão buscando a mesma coisa, todos estão respirando os mesmos princípios. Mas quando a gente chega dentro da nossa casa, que a gente encontra pessoas completamente diferentes uma da outra. Eu, por exemplo, eu tive uma formação católica, mas não era aquela católica de frequentar a igreja com assiduidade, de se dedicar a uma religião, não. Era aquela católica de muito esporadicamente ir a uma missa. A minha mãe chegou um tempo a frequentar a Umbanda, mas depois se afastou. E meu pai, a vida inteira, ficou só frequentando a maçonaria, buscando os valores morais dentro da maçonaria. Eu sou o único espírita, tanto por parte de pai como por parte de mãe, da família toda. Não tem um só espírita. Eu sou o ovelha negra aqui da família toda com relação ao espiritismo. E a minha irmã é protestante, minha irmã é evangélica. Então, olha como é que o choque acontece, né? Mas é a nossa escola de sentimento. Agora, hoje, a minha família construída também depois do casamento é a minha nova escola de sentimento,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.